Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, estou aqui para compartilhar uma experiência espiritual, que pode ser uma chave espiritual para pessoas que estão buscando resposta acerca de sonhos espirituais. Foi algo que aconteceu comigo e eu estava orando, o Senhor Jesus tocou no meu coração para eu vir aqui, porque o Senhor falava para mim, me fazia saber que em algum lugar existem pessoas que estão precisando ouvir este vídeo, estão precisando conhecer essa chave espiritual, precisando ouvir esta experiência, porque vai agregar valor, edificação, consolo, resposta, direcionamento para pessoas que estão passando por situações relacionadas a sonhos espirituais. Nós sabemos que existem 3 tipos de sonhos espirituais: o sonho maligno, o sonho divino e o sonho humano. O sonho divino é o sonho que provém de Deus, o sonho maligno, o sonho que provém do inimigo. E o sonho humano é o sonho que provém de nós mesmos, das nossas memórias, das nossas lembranças, certo? Dito isto, eu tive uma experiência onde eu tive um sonho que ele aparentava ser muito de Deus. E só que aquele sonho, apesar de ele aparentar ser de Deus, ele me trouxe confusão, ele me trouxe dúvida. Eu fiquei pensando, será que é desse jeito mesmo? Será que é isso que vai acontecer? Era um sonho que apontava para o futuro, mostrava uma situação espiritual da minha vida relacionada ao futuro. E aparentemente não era algo ruim, digamos assim, se acontecesse. Mas a sensação. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. A minha fé e a sua fé, ela é racional, devemos viver por aquilo que cremos da palavra de Deus. Mas o nosso coração, é dele que procede as saídas da vida, é ele que vai nos direcionar. Claro, primeiramente a razão, mas o nosso coração, a nossa intuição, aquilo que nós sentimos, também é um norte, uma direção. Louvado seja Deus. Então devemos atentar para o nosso coração também. E o que aquele sonho me fez sentir não tinha a ver com paz, não tinha a ver com certeza de todas as coisas. Eu não entrei num terreno de paz, de sobriedade, de estar certa. Não, me trouxe dúvida. Apesar de o sonho ser bom, aquilo me trouxe dúvida. Me trouxe uma certa aflição, uma certa insegurança. Então, primeiro ponto, preste atenção no que o sonho faz você sentir. Acabou de ter um determinado sonho ou lembrou do determinado sonho que você teve naquela noite, o que aquele sonho te traz de sentimento? Qual é a maneira, a forma que você se sente quando você pensa nesse sonho? Sente medo, aflição, angústia? É um forte sinal de que, mesmo sendo um sonho bonito, ele não provém de Deus. Trouxe paz, trouxe serenidade, tranquilidade? Provavelmente esse sonho vem de Deus. Louvado seja Deus. Não trouxe nenhum tipo de sentimento, foi apenas um sonho? Então, provavelmente é um sonho humano, que vem da sua memória, das suas lembranças. E eu tive um sonho, como eu disse, aparentemente bonito, relacionado à minha vida espiritual. Ali envolvia a congregação em que eu congrego, faço parte, o meu pastor, os irmãos, as irmãs da minha igreja. Aparentemente era um sonho normal, era um sonho que tinha até um final feliz. E eu conversando sobre esse sonho, que mesmo sendo um sonho bom, me trouxe sensação ruim, dúvida, se realmente seria daquela forma, se realmente, enfim, uma aflição, uma angústia. Ao mesmo tempo que parecia ser um sonho bom, eu fiquei aflita, angustiada, duvidosa. E eu fui conversar com um presbítero que ora no monte, um homem abençoado por Deus, muito usado por Deus.
E na nossa conversa eu mencionei sobre esse sonho e Deus usou ele para me entregar uma chave espiritual, que pode ser a chave talvez que venha dar resposta para o seu sonho, para a sua dúvida, para o seu questionamento. Talvez você está aí na sua casa dizendo assim: nossa, mas será que esse sonho é de Deus? Não é de Deus? Era um sonho tão bom, apontava um final tão feliz, seria tão bom que isso acontecesse. Mas será que é de Deus mesmo? Ou talvez você se sente direcionado a fazer algo espiritual, direcionada a fazer algo espiritual, por exemplo, não vou mais cortar o meu cabelo, não vou mais pintar o meu cabelo, tive um sonho e no sonho eu tive essa experiência através do sonho. Então eu vou seguir essa direção espiritual por conta deste sonho. Louvado seja Deus. Lembrando que lá em Colossenses 2 a Bíblia vai dizer que não devemos viver de fábulas, né? De experiência espiritual, de sonhos espirituais, que o fundamento que está posto é Cristo, é a palavra de Deus, é a Bíblia, e que não há nada que se compare nem possa se colocar em igual equivalência à palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Deus e a sua palavra está acima de experiências espirituais, está acima de sonhos espirituais, está acima de visões espirituais, de experiências de arrebatamentos. Não importa qual seja a experiência espiritual, a palavra de Deus deve ser priorizada acima de todas estas coisas. Ainda que apareça um anjo lhe pregando outro evangelho que não seja este, qual seria este evangelho que não seja este? O evangelho da graça, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda que lhe apareça um anjo lhe pregando outro evangelho que não seja o evangelho da graça, considere-o anátema, considere-o maldito, é para rejeitar. Louvado seja Deus. Então eu conversando com esse irmão, com este presbítero que ora no monte já há alguns anos, alguém que eu respeito como um servo de Deus, como um homem de Deus, ele foi usado por Deus para me entregar essa chave espiritual que eu gostaria de entregar para você, porque eu sei que em algum lugar tem alguém agora me ouvindo e que precisa desta resposta, e esta resposta vai ser um divisor de águas na vida desta pessoa. Essa pessoa está precisando tomar decisões espirituais, e o Senhor quer te direcionar nesta noite, em nome de Jesus. Então pega essa chave. Esse homem, ele disse assim para mim: nesse sonho, você via o rosto do seu pastor falando com você? No sonho, o meu pastor falava comigo. E eu dizia para ele: não. Eu sabia que era o pastor, no meu saber eu sabia que era o pastor, mas eu via ele daqui para baixo. Daqui para cima era como se fosse um vislumbre, uma impressão de que era. Eu sabia que era, então eu olhava ali, tinha a impressão de que via o rosto, mas eu não via claramente o rosto. Também não via claramente o rosto das demais pessoas que estavam na igreja. Eu sabia que era a irmã fulana, a irmã Bertrana, no sonho, sabia cada irmã, essa é a irmã tal, essa é a irmã tal, mas eu via elas do pescoço para baixo e o rosto era um vislumbre, eu não conseguia enxergar de frente, face a face, eu não conseguia ver. Então ele disse para mim, o presbítero, o homem de Deus, disse para mim, ele me entregou essa dica, essa chave espiritual. Ele disse assim: irmã, esse sonho que a irmã teve não veio de Deus. Estas pessoas quando aparecem no sonho, que você sabe quem é, mas que estas pessoas você não consegue ver o rosto nitidamente, claramente. Você vê o rosto somente como um vislumbre, mas não consegue ver o rosto nitidamente, claramente como ele é. São demônios disfarçados.
são demônios disfarçados. Os demônios disfarçados, quando eles se apresentam em sonho, eles não mostram o rosto. Então, você que teve um sonho espiritual, neste sonho pessoas te disseram coisas, pessoas falaram com você, coisas aconteceram. Você sabe que era o seu vizinho, você sabe que era o seu amigo, você sabe que era talvez o seu pastor, o irmão, a irmã da sua igreja. Você sabe no seu saber. Mas quando você lembra do sonho, você percebe que você não consegue lembrar do rosto, porque você não via o rosto nitidamente, claramente. Então pega essa chave espiritual. Pega essa chave espiritual para a sua vida, para que você não seja mais enganado pelo maligno. Porque eu já recebi relatos de irmãs no meu celular, dizendo: irmã, eu estava enlouquecendo por causa dos sonhos espirituais. Eu estava enlouquecendo porque eram sonhos todas as noites. E eu já passei também por esse período dentro da minha caminhada espiritual, onde eu tinha sonhos noturnos, malignos, todas as noites. E muitas vezes eu associava isso ao fato de eu ser uma pessoa muito espiritual, de Deus ter algo especial comigo que não tinha com outras pessoas e que por isso eu tinha tantos sonhos. Mas eram sonhos que tiravam a minha paz, eram sonhos que me deixavam atribulada, que me traziam uma série de dúvidas acerca das coisas de Deus, onde eu ficava me questionando se é, se não é, e aquilo me levou num lugar de tribulação. Por quê? Porque eram coisas, inclusive até, que entravam em divergência com a Bíblia Sagrada. Mas as experiências eram tão reais que eu tinha medo de crer no que a Bíblia diz a respeito daqueles assuntos que eram trazidos para mim em sonhos. Então, por muitas vezes, eu me deixei até inclusive levar por essas experiências espirituais e paguei um preço alto. Paguei um preço alto, por quê? Porque grandes foram as perdas em várias áreas da minha vida, por conta de ter priorizado a vida, as experiências espirituais acima da palavra de Deus. Mas, contudo, eu louvo e glorifico a Deus em nome do Senhor Jesus, porque Ele tem me ensinado dia após dia a vencer as batalhas espirituais em autoridade em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque quando você é um escolhido do Senhor, as lutas que se levantam, as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas vêm para nos ensinar. É como se fosse uma escola do Senhor. Por quê? Porque a diferença entre o joio e o trigo é que o joio, ele cai. Vindo as tempestades, vindo as tribulações, ele cai. Mas o trigo permanece apesar das tempestades, apesar das tribulações. Deus não permite que ele caia. Louvado seja Deus. Então, eu queria trazer essa chave espiritual para cada um de vocês, para cada uma de vocês que tem tido sonhos frequentes. Deus, ele dá sonhos aos seus profetas, aos seus filhos, aos seus escolhidos. Sim, Deus, ele dá sonhos, ele se revela, ele dá revelações, mas as revelações do Espírito Santo de Deus, elas trazem consolo, elas trazem conserto, elas trazem aumento da fé, edificação da fé. Mas sonhos que nos deixam atribuladas, sonhos que nos levam a tomar decisões e seguir por uma direção que a Bíblia não fala que é daquela forma, né? Por exemplo, não existe um versículo na Bíblia que diz que quem cortar o cabelo vai para o inferno. Mas muitas irmãs, inclusive eu mesma, já tive sonhos que apontavam para isso. Por muito tempo eu sofri com medo de ir para o inferno.
e isso quase me enlouqueceu. Eu tive perdas em várias áreas da minha vida. E eu não estou falando só de perdas materiais, perda profissional. Eu estou falando da liberdade em Cristo Jesus, de você se permitir viver as coisas que Deus tem para cada um de nós, para mim e para você. Existe uma coisa dentro de nós, dentro do nosso cérebro, que se chama permissão. Permissão. Então eu preciso me permitir sentir alegria, me permitir sentir paz, me permitir viver um casamento feliz, me permitir ter um bom relacionamento com os meus filhos, com meu marido, me permitir ter um bom relacionamento com os irmãos, com as irmãs da minha igreja. Existe um lugar chamado dentro de nós, chamado permissão. E quando você se deixa levar por experiências espirituais, esta permissão ela é bloqueada. E você começa a não mais se permitir. Por quê? Porque tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Você entra numa dimensão de acusação, onde tudo é pecado. E aí é como se a sua mente ficasse cauterizada num ponto que você pensa tanto nos sonhos espirituais, nas experiências espirituais, e se baseia tanto nisso que até esquece da palavra de Deus. Então o Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar a respeito disso. É um assunto muito pouco falado, mas o Senhor dizia para mim: tem alguém esperando por esse vídeo. Tem alguém esperando por essa resposta. Tem alguém orando e pedindo ao Senhor esta resposta. E pela misericórdia do Senhor eu estou aqui para entregar aquilo que o Senhor pediu que eu entregasse em nome do Senhor Jesus. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, Deus entregou esse segredo, esse mistério para o seu servo. E ele sabia que eu precisava dessa resposta, que isso seria um divisor de águas na minha vida, como tem sido até hoje, tem me ajudado a discernir muitos sonhos. Apesar de eu não ter sonhos frequentes todos os dias, como eu tinha quando eu estava priorizando experiências espirituais acima da palavra de Deus, acima da Bíblia. Apesar de eu não ter tantos sonhos, graças a Deus, como eu tinha, eu ainda tenho sonhos espirituais com uma certa frequência. Não são todos os dias como era antes, mas eu ainda tenho. Louvado seja Deus. A diferença é que agora, pela misericórdia do Senhor, Ele tem me ensinado cada dia mais a discernir de uma forma melhor, de uma forma mais profunda, mais aperfeiçoada, cada dia mais. Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais nós crescemos em estatura espiritual, na graça e no conhecimento do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor, que este vídeo seja uma chave espiritual na vida de pessoas que estão necessitando discernir um sonho para tomar uma decisão, principalmente no âmbito espiritual. Louvado seja Deus, não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelo inimigo. Perceba se você consegue ver as pessoas às claras nos sonhos que você vem tendo, nos sonhos que você tem tido nos últimos dias, nos últimos anos, nas últimas noites. Comece a perceber, às vezes, um sonho que fez você tomar uma decisão, mas é uma decisão que você tomou que até hoje você não sabe se é desse jeito mesmo, se você fez a coisa certa. Comece a se lembrar da experiência, da visão, do sonho que você teve, para ver se a pessoa ou as pessoas envolvidas aparecia o rosto nitidamente.
Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego estas palavras no nome poderoso do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.